Olá, família! Estamos juntos, mais um encontro. Espero que todos estejam bem e que Deus nos ilumine os caminhos. Vamos dar continuidade. Não vou chamar mais de leitura comentada, embora o título seja, mas nós vamos fazer um estudo, né? A proposta não é ler o livro, né? Nesse caso, A Gênese do Bebê, da Cíntia Soares, que eu escolhi para que nós pudéssemos comentar, estudar. Realmente, a ideia é que a gente pegue alguns trechos e se aprofunde, faça um estudo realmente. Por isso que hoje nos acompanhará o Consolador, que foi uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E óbvio que a gente tem que estar ali falando da doutrina dos espíritos, então, o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Essas obras vão nos auxiliar. Cíntia faz um trabalho neste livro de muita consulta, de muita referência. Então, nós vamos perceber que ela vai mencionar vários autores. Eu trouxe esses dois, né, essas duas obras, porque... Então, antes da gente começar a ler, porque ela começa o capítulo não tem uma numeração, mas ela começa o capítulo trazendo questionamentos muito pertinentes. E eu estava me fazendo esses mesmos questionamentos ao longo da semana, como nada é por acaso, então vou trazer aqui para vocês uma experiência. Eu faço um trabalho voluntário numa casa espírita e eu senti que eu precisava falar sobre criança. Esse trabalho é num tratamento espiritual, em que a gente propõe, antes desse tratamento, com passe, água fluidificada, fazer uma pequena palestra. Essa pequena palestra já não é mais de meia hora, ela já está em 1 hora, porque a gente entende que o real tratamento não está no passe, né? O passe, ele nos auxilia, ele vai mexer com as energias, mas o nosso tratamento começa pela transformação do espírito. E um espírito iluminado pelo conhecimento, né? Pelas informações, adquirindo recursos para poder refletir sobre sua vida, fazer um processo de autoconhecimento, esse que é a real transformação que nos levará ao restabelecimento, né, das nossas forças e até da cura. Então, tudo é um conjunto, né? Esse trabalho eu comecei a pensar de uma forma muito intensa, preciso falar sobre criança. E eu perguntei até para o meu filho, falei, eu preciso me preparar para o trabalho, eu preciso estudar. O que você acha que eu deveria estudar? Aí ele virou para mim e falou, criança. Nesse momento, eu tinha certeza, né? A espiritualidade estava ali confirmando mais uma vez das minhas intuições que era preciso falar de criança, e me vinha muito a imagem de Jesus dizendo, deixai vir para mim as criancinhas, porque o reino de Deus é para aqueles que se vos assemelham. Então, o reino de Deus não é para as crianças, é para aqueles que se assemelham às crianças. Daí a seguinte pergunta: quem são as crianças? O que as crianças fazem que nós adultos precisamos fazer para nos tornarmos semelhantes a elas e entrarmos no reino de Deus? É isso que Jesus estava falando. Nós temos que nos assemelhar às crianças para poder acessar o reino de Deus. Nos assemelhar como? Em que sentido? Nós, adultos,
nos distanciamos dessa infância. Quando a gente fez no primeiro vídeo aquela visualização do momento alegre da nossa infância, é importante que a gente vá fazendo esse processo aqui, da mesma forma que eu estou fazendo lá no centro. Eu comecei a fazer esse processo lá porque ficou muito claro para mim, à medida que eu ia trabalhando com eles esse material e também deixando a espiritualidade intuir, é que somos crianças espirituais. E a criança, ela vive, a base da sua expressão é pelas emoções. Significa que nós precisamos compreender que o ser humano não é um ser humano racional. Nós não nos diferenciamos dos outros animais pela nossa razão. Somos seres emocionais e também racionais. Então, não podemos separar. Tem um livro escrito por Antônio Damasio, um renomado neurocientista, e ele intitulou O Erro de Descartes. Porque Descartes, ele precisou, na época dele, fazer uma separação e dizer que a mente é separada do corpo, então a razão separada das emoções. O que se tratava de emoções da alma, do subjetivo, do imaterial, do intangível, impalpável, ou seja, que os nossos sentidos não captavam, era da ordem religiosa. A igreja podia tratar, né? A religião podia tratar, porque ele precisava fazer a separação da igreja para que houvesse um progresso da ciência. Mas é uma ciência materialista que a gente fala, porque é uma ciência que se volta para a matéria, para o tangível, para o que é observável, para o que é mensurável. Se volta para o corpo e não para a alma. Se volta para a expressão do nosso pensamento, que a gente pode falar. Por isso, uma valorização muito grande da nossa fala e não das nossas emoções. E achar que as emoções atrapalhavam o raciocínio. Hoje, o que a gente sabe é que a base de toda a nossa expressão está nas emoções. Elas são instintuais. O bebê nasce se expressando emocionalmente. E ele precisa passar por um processo de educação emocional para que ele possa regular as suas emoções por meio da razão. Razão e emoção juntas, uma auxiliando a outra. Essa explanação que eu estou fazendo, são as reflexões que eu fiz e o trabalho que eu estou desenvolvendo no centro. E a Cíntia faz essas perguntas que nós vamos aqui compreender que o desenvolvimento da criança tem um espírito ali que está numa oportunidade reencarnatória. Então ela pergunta: o bebê aprende? Como pode aprender se seu cérebro ainda está em desenvolvimento? Como nós podemos afirmar que há assimilação e aprendizagem se esse cérebro não está totalmente desenvolvido? Aliás, o cérebro vai completar o seu desenvolvimento aos 24 anos de idade. Então já não é mais criança, né? O adolescente já está entrando na fase adulta. E essa parte aqui frontal, que a gente chama de córtex, que é o de cima, né? Pré-frontal, que completa o seu desenvolvimento nessa fase. E ele é responsável pelas funções executivas, daí o pensamento abstrato, a lógica e toda a razão. Até aí, nós agimos baseados na emoção. Então, precisamos identificar a nossa emoção, nomeá-la, senti-la, expressá-la, mas de uma forma regulada. Então, o adulto vai precisar ajudar a criança a regular. Nós vamos
corregular com a criança. A criança não sabe, não consegue regular a sua emoção. Isso é importante que nós, adultos, educadores, saibamos disso. Não adianta cobrar da criança que ela faça a regulação da sua emoção, o controle das suas emoções, a gente pode usar esse termo, embora ele não seja muito adequado, porque não dá para controlar a emoção é instintual, ela é automática, é fisiológica. Então, o que a gente faz é buscar regular. Se eu estou sentindo raiva, eu não expresso por violência. Eu posso expressar raiva de uma forma que não seja violenta. Então, quando a gente não faz essa autorregulação, geralmente a nossa raiva ela se torna um ato de violência. Por isso a gente associa raiva à violência, mas não são coisas diferentes. Uma coisa é emoção, outra coisa é a ação provocada por essa emoção. Então, não precisamos agir com violência, embora possamos sentir raiva. Então, com isso nós autorizamos todas as pessoas, inclusive as crianças, a sentirem o que estão sentindo. Nós não autorizamos que elas se comportem de qualquer forma. Então, de forma violenta, que elas se agridam o próximo ou agridam o meio em que elas vivem. São 3 aspectos Maria Montessori nos ensina que nós não devemos permitir. A liberdade da criança não é fazer o que quer. A liberdade está associada a uma responsabilidade, então ela não pode se machucar, ela não pode machucar outro ser vivo, outro ser vivo, crianças, animais, plantas, e ela não pode depredar o meio, ela não pode quebrar coisas, não pode rabiscar paredes, ela não pode danificar o meio em que ela vive. Tá? Isso é educação e regulação emocional. Então, o adulto que não consegue fazer isso é um adulto que não tem uma regulação emocional, ele funciona como uma criança desregulada. Tá? Então, é importante que a gente aprenda isso. Uma educação emocional deve começar o adulto para poder corregular com a criança. Se o adulto não regula suas emoções, ele não vai ajudar, ele não vai saber como ajudar a fazer a corregulação com a criança. Então, vamos pensar. Onde está a gênese do conhecimento? E ela já traz para análise o livro Consolador, em que Emmanuel responde a questão 109, é uma questãozinha nessa edição aqui, fica finalzinho aqui, O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Então, já começa a responder por que nós nascemos nesse corpo de bebê. Então, é preciso que o espírito entre num estado propício a assimilar tudo que é ensinado. Então, veja como é que Maria Montessori ela traz pela sua observação, ela não estudou ali essas coisas para tirar uma teoria, ela observou a criança e ela percebeu que até os 3 anos de idade a criança é uma mente absorvente inconsciente, ela absorve tudo sem filtro, de forma inconsciente, ou seja, ela não controla, ela absorve para aprender. Então, é um período de assimilação de tudo, e Emmanuel fala dos princípios educativos, ou seja, nesse momento nós precisamos ofertar à criança princípios educativos. Se não ofertarmos isso, ela vai assimilar outras coisas, mas pensa bem, tudo que nós fizermos, nós vamos mostrar para a criança como é o agir no mundo. Então, eu posso agir de uma forma tranquila, serena, compassiva, amorosa, respeitosa, e a criança
vai ver, vai assimilar e ela vai buscar, num espelhamento, imitar. Então, não é pela palavra que a criança aprende, é pela sua observação e assimilação do que está ao seu redor, do que fazem com ela, do que fazem na presença dela. Se nós discutimos na presença da criança, a criança vai aprender que é assim que se trata o outro ser humano, discutindo, falando alto. Então, se eu grito com a criança entende que para falar com as pessoas a gente grita, que para resolver nossos problemas a gente bate. Então, a violência, ela também educa, tá? Educa, estou colocando aqui umas aspas assim com o dedinho, porque a ideia é que ela está ensinando um modo de existir no mundo, um modo de ser, que a gente chama de modos de subjetividade. Ela vai assimilando e aquilo vai se incorporando à sua personalidade. Então, nós precisamos agir com a criança da forma como nós gostaríamos que ela haja no mundo. Ou seja, nós temos que ser coerentes e temos que dar o exemplo. Daí, todo o discurso de um educador que, como Jesus, né, é o nosso mestre e guia, nos ensinar para que nós possamos aprender, para que se nós quisermos ser como Jesus, ou seja, um mestre, um educador, nós temos que dar o exemplo para a nossa criança, nós temos que fazer. Tá vendo como que papel de pai, mãe, todo educador é um papel que deve se espelhar em Jesus? E tem mais. Hoje, o que esses métodos, essas teorias, o que a ciência está mostrando, tantas obras, eu fico muito feliz. Hoje eu olhei assim para alguns livros, eu falei, nossa, tantas obras, tantos livros teorizando, trazendo conhecimento que Jesus trouxe. Só que Jesus, os ensinamentos de Jesus foram assimilados como uma religião. Mas a ciência, que acabou ficando separada da religião, ela está mostrando, ela está comprovando o que Jesus trouxe. Então, Jesus é um médico, a gente pode dizer, um médico de almas, ele é um grande professor, ele é um mestre dos mestres. Jesus, ele pode ser o grande cientista, né? Já tem livro que fala, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, ele está acima, ele coloca a ciência, né? Ele coloca a filosofia, ele coloca os saberes, ele coloca o quê? Sabedoria. Ele tem a sabedoria, ele tem o saber de todas as coisas. Então não há separação. O que Jesus fala é a sabedoria universal. São leis divinas que a ciência agora está pegando, cada um pega ali uma parte e como se fosse uma novidade ou como se fosse um desenvolvimento de alguma ideia filosófica e tal, e vai se apropriando e vai descobrindo, né? Então, é como se fosse uma grande descoberta como funciona o cérebro. A neurociência, alguns dos neurocientistas são materialistas, eles olham para o cérebro e acham que o cérebro produz, quando na verdade é o espírito que está ali. Mas tudo bem, já estamos mostrando como que as coisas funcionam e que Jesus já trazia isso. Então não é nenhuma novidade, mas para nós que estamos diante dessa produção de conhecimento por parte da ciência, nós vamos tendo a comprovação. Tá certo? É por aí. Então, Emmanuel fala que até os 7 anos, então tem um ciclo, né? Os setênios, os ciclos de 7 anos, eles são importantes porque são, de alguma forma, né, foram definidos, percebidos esses ciclos
da primeira infância, né, de 0 a 6, 0 a 7, o que a gente percebe também na pedagogia, se percebe que tem uma mudança, e de fato tem. O cérebro ele entra numa modificação. Mas por quê? Porque vai o espírito se modificando, o espírito vai assimilando o conhecimento, ele vai despertando para esta encarnação, ele vai se ajustando a esta encarnação e começa a mostrar quem ele é, a bagagem que ele traz. Por isso que nesses 7 primeiros anos de vida, nós precisamos trabalhar intensamente na evangelização, na educação moral daquele ser que está reencarnando, porque ele vai assimilar esses valores, esses princípios educativos. Porque depois ele vai despertando, vai trazendo as suas tendências e fica mais difícil para poder trabalhar, para poder assimilar. Então, vamos lá. Até os 7 anos, o espírito se encontra em fase de adaptação para a nova existência. Nessa idade, não existe uma integração perfeita entre a matéria orgânica e o espírito. Não está ainda completada a reencarnação. Não está essa integração completa, né? Perfeição significa estar completo. Suas recordações do plano espiritual são, por vezes, mais vivas. Então, vê espíritos, tem amigos invisíveis, lembram do passado, até lembram de experiências completas de reencarnação, né? E depois isso vai se apagando. Então, é neste momento mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Encontrar nos pais, né? Pai, mãe, na família, esse primeiro centro, né? Essa primeira escola de educação. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do ser humano, né? E é uma missão, ele coloca, da mulher. A mulher é a que gesta. Ela vai colocar essa criança no mundo e, como eu falei da neurociência, muito interessante. Uma pesquisa já mapeou o cérebro e percebe que quando o bebê chora, automaticamente o choro, ao ser ouvido pela mãe, ativa áreas específicas no cérebro para que essa mãe responda ao choro do bebê. A gente chama isso de instinto materno. A mãe tem o seu cérebro ativado para que ela possa atender o choro, porque o choro é a comunicação do bebê para uma necessidade não atendida. Esse bebê precisa de alguma coisa, ele está com dor, com desconforto, cansado, com calor, algum desconforto, tá? Ele precisa, né, ser atendido. Fome, frio, cansaço, a mãe vai procurar suprir essas necessidades, a princípio fisiológicas, para que ele sobreviva, e também necessidades emocionais. Hoje a gente precisa enfatizar muito isso. O bebê está chorando, às vezes, porque ele precisa do contato corpo a corpo, aconchego, sentir o calor, o cheiro materno. Então, vamos olhar para a natureza. Um macaquinho nasce, a mãe não larga ele no berço, já falamos disso. O macaquinho está grudado na mamãe, né? Então, os animais, quando nascem, eles ficam muito próximos da mãe, né? Do mamífero. Ele mama, ele precisa ter esse contato pele a pele, do cheiro, do calor. A mãe aquece, protege, ampara, aconchega. Então, não existe choro de manha. Joga isso no lixo. Isso não existe. Todo choro é uma comunicação e a gente precisa ver qual é a necessidade daquele bebê. Então, vamos entender
que essa época infantil é credora de vigilância. Os pais e mães precisam olhar para esse bebê. Não é nasceu, coloca ali numa creche e toca trabalhar. Nós não estamos aqui na Terra para trabalhar, ganhar dinheiro, para ter uma vida material boa. Isso faz parte também, mas a nossa missão não é essa. A nossa missão é cuidar, porque o cuidado é o primeiro passo para desenvolver o amor. E qual é a lei universal, a lei divina? A lei do amor. Com a lei do amor, amando, nós progredimos, a lei do progresso. Então, não tem como. Nós viemos aqui para aprender a amar. É para isso que nós viemos. Não foi aqui para ganhar títulos, ganhar dinheiro, acumular bens, isso tudo fica. O corpo fica. O amor que nós praticamos, que nós sentimos, nós vamos levar conosco. E nós estamos aqui para aprender a amar e começamos a aprendizagem do amor através do cuidado, da prática da caridade. Caridade não é doar material, é doar-se. Então, estamos nós de novo aqui. Essas energias parentais no processo, né, de educação moral, eu falei, né, para transformar o caráter. É difícil quando há integração do espírito no seu mundo orgânico material, atingida a maioridade. Então, foi o que eu falei. Quanto mais cedo, quanto mais flexibilidade, quando esse espírito ainda está ali. Em outro momento, o Emmanuel também fala de uma hipnose que esse bebê passa, uma hipnose terapêutica, porque ele está num processo inicial de reencarnação em que ele precisa esquecer ali as suas inclinações. Ele precisa, como Jesus falou, transmitir uma ideia de pureza. Porque o que a gente tem que buscar se assemelhar nas crianças? Assemelhar a criança na sua pureza, na sua simplicidade. Observa a criança brincando, a sua alegria, a sua espontaneidade. Ela perdoa mais facilmente, né? Uma criança pequenininha fez alguma coisa com ela chorou, logo depois ela está brincando com aquela criança que de repente machucou, porque ela esquece mesmo. Aquilo não vai ficar na memória, até porque ela não tem o cérebro ainda desenvolvido nessa parte, né? Mas ela tem a memória emocional, ela grava tudo na memória emocional. E essa criança precisa ser observada por nós, contemplada por nós. Porque isso faz com que a gente entenda o mundo infantil e lembre, se conecte, porque nós passamos por isso. Nos conectemos com essa fase da infância, que é muito importante para o aprendizado e que também nós tivemos traumas, porque nós não fomos educados, né, de uma forma tão amorosa quanto deveríamos ter sido. Mas estamos aqui para isso. Então, não culpe nem o outro, nem a si mesmo. Vamos seguir com a proposta de que a gente precisa aprender a amar através do cuidado. Então, temos que nos cuidar e cuidar das crianças. Por isso que a missão é uma missão, não é assim, achar que a mulher tem que ser mãe. Não estou entrando nessas discussões, que são discussões também políticas, mas é entender que é uma experiência de cuidado com aquele espírito que está reencarnando. É uma tarefa que precisa da nossa vigilância, da nossa atenção. E isso exige de nós transformação, ajuste na nossa rotina, um preparo, uma adaptação. Isso nos transforma. Então,
Se tornar pai e mãe é uma oportunidade de transformar a nossa vida rumo a essa prática do cuidado, do cuidar do outro, doar-se com a caridade, né? Doar-se e nos vincularmos, criarmos conexões. Isso gera empatia, compaixão. Então, é importante. Mas se a gente não tem filho, a gente pode desenvolver isso tudo nas outras relações. Cuidar de pessoas doentes, né? Trabalhar com, enfim, pessoas com necessidades especiais. Temos milhares de oportunidades. Cuidar das crianças que são dos outros, né? Trabalhar também com crianças em orfanatos, com crianças em escolas, creches. Oportunidade não falta. E para a gente já ir caminhando aqui para o fechamento das nossas reflexões, quanto mais a gente cresce, mais difícil fica. Tá? É aquela história, né? Fica um pouco mais resistente para aceitar as novas ideias. A criança ela tem essa flexibilidade. Então vamos lá, vamos observar de novo a criança. O que a criança nos traz que a gente precisa resgatar, relembrar e nos assemelhar? Essa flexibilidade e a confiança, a entrega. Criança olha para o seu educador, para o seu mestre, e se é uma pessoa admirável, Maria Montessori fala isso, é muito lindo, por isso que eu me identifiquei tanto com o método dela. A obediência da criança não é imposta. Quando a gente faz com que a criança nos obedeça por meio do uso da força, do poder, da autoridade, mas essa autoridade é no exercício do autoritarismo, não é autoridade parental. Isso nós temos e temos que exercer, porque somos responsáveis pelas crianças. Mas, quando a gente usa da força, da imposição, da subjugação, para que a criança obedeça, faça o que eu quero, e eu não escuto, não atendo às necessidades da criança, não acolho, é diferente. Então, quando eu puno, castigo, obrigo de alguma forma, porque eu considero que ela tem que fazer aquilo que eu julgo, então, sempre eu julgando, eu considero que é preciso, é necessário, nós temos que ponderar, nós temos que analisar o que nós estamos fazendo. Porque a criança naturalmente obedece, colabora com o adulto que ela admira. Jesus era admirado, ele era amado. Então, os discípulos queriam seguir Jesus. Jesus falava para fazer, eles faziam. Os que amavam Jesus, os que admiravam Jesus, que buscavam conhecer Jesus, faziam, colaboravam de livre vontade. É nesse paralelo que eu estou colocando o pai e a mãe, os educadores. Nós temos que nos assemelhar como educadores a esse grande mestre que é o nosso referencial. Os cristãos têm o quê? Jesus Cristo, né? Esse Cristo, esse espírito crístico que foi o nosso mestre como exemplo, como guia. Então, o que é que Jesus fez que eu preciso aprender e fazer para cuidar dos outros, para educar os outros? Jesus tem que me ensinar primeiro, eu tenho que aprender com Jesus. O que eu vou aprender com Jesus? A amar. Jesus só amor. Então, não tem uso da força, da violência, da imposição do que eu quero. Jesus não fez isso. Jesus, ele pedia e as pessoas colaboravam porque sabiam que Jesus, ele pedia para fazer algo que era possível, algo que era honesto, algo que era justo, algo que representava amor, era coerente com aquele espírito grandioso. Então, nós temos que ser coerentes. Nós precisamos falar com essa criança
respeitando essa criança como o espírito que ela é e chamando-a para colaborar, nos tornarmos tão admiráveis, né, que essa criança quer se tornar quem nós somos, quer se tornar aquele adulto que ela admira. Então não precisa. Mas quando isso não ocorre, a coisa fica emperrada, porque acabamos criando conflitos, né? Exigências ao invés de pedidos. A comunicação não violenta é muito boa para trazer esses ensinamentos de Jesus numa vertente de uma escuta empática, da compaixão, da observação e da percepção das nossas emoções e das nossas necessidades para fazer um pedido, simplesmente um pedido sem exigência. O outro é livre para fazer o que a gente está pedindo. Isso é muito difícil ainda para a gente entender e executar, né? Porque se eu não entendo, como é que eu vou fazer? Então, para eu fazer, eu preciso entender. E é difícil para eu entender, porque atravessa muito os meus preconceitos, atravessa a forma como eu fui educado, as culturas ainda do que é o papel feminino, o papel masculino. Nós temos muitas coisas que precisamos discutir para aprofundar. A alma reencarnada, ela vai retomando o seu patrimônio nocivo do passado. Então, quando a criança vai crescendo e ela vai despertando. Então, existe um momento de poda neuronal. Então, nós vamos estimular, nós não vamos entrar no capítulo ainda, mas toda essa conversa de hoje vai servir para a gente entrar aqui no capítulo e compreender melhor, porque ela cita o Consolador, então nós já estudamos, mas aqui ela vai começar a falar do desenvolvimento do cérebro do bebê. Muitos neurônios vão surgindo, vão fazendo conexões, e depois isso passa por uma poda, só ficando aquelas conexões que se fortaleceram. Mas nós vamos falar isso mais adiante. O que acontece é que de tempos em tempos, nesses ciclos de 7 anos, nós vamos trazendo ainda mais as impressões do espírito que nós somos, a bagagem que nós trazemos, das nossas mais inclinações, que nós temos muitas. Caso contrário, não estaríamos num planeta ainda de provas e expiações, tentando aí caminhar rumo à regeneração. Então, nessa transição que nós estamos, é preciso que tomemos consciência. Então, no próximo encontro, nós vamos aprofundar aqui mais no estudo dessa parte assim, do desenvolvimento do cérebro, do desenvolvimento da criança, para compreender que esse cérebro, ele corresponde ao espírito, né? Não é o cérebro que comanda o espírito, mas o espírito que comanda o cérebro, e esse cérebro, ele está numa condição para receber os ensinamentos, muitos estímulos, né? E é disso que nós temos que olhar. Foi muita coisa que eu falei, porque isso estava fervilhando na minha cabeça, e eu dei essa palestra ontem, né? Fiz essa discussão ontem, então está muito recente para mim, e nós precisamos entender a criança para nos assemelharmos a elas, para que o reino dos céus esteja ao nosso alcance. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.